Boa tarde, ouvintes da Nova Brasil FM. Hoje estamos aqui com o diretor, roteirista e produtor Esmir Filho, responsável por projetos audiovisuais que rodaram não só o Brasil, mas diversos festivais internacionais e recentemente dirigiu a cinebiografia de um dos grandes nomes da música brasileira, que é Ney Matogrosso. Seja muito bem-vindo, Esmir. Obrigado. Boa tarde, Bianca. Boa tarde, ouvintes da Nova Brasil. Estou aqui para falar do que vocês quiserem. Esmir, você já trabalhou como roteirista e diretor de diversos projetos e agora você assumiu essa responsabilidade de trazer uma biografia de um dos grandes nomes da música brasileira, que é o Ney Matogrosso. E eu queria que você falasse um pouquinho quais foram as principais diferenças artísticas que você sentiu dirigindo um projeto de ficção e dirigindo um projeto de biografia. A cinebiografia Homem com H chegou para mim, foi um convite para falar sobre a vida do Ney e foi muito interessante o fato de vir de encontro com as coisas que eu trabalho no audiovisual, porque eu sempre falei sobre pulsão dos corpos, desejo, expressão, sabe? O fato de você ser quem você é e lutar por isso na sua vida. Eu acredito muito nisso, sabe? Na convivência entre seres diferentes, com pensamentos diferentes, com expressões diferentes. E a história do Ney é isso, né? É um rapaz que passou por tantas figuras de autoridade, né? Um rapaz que eu digo porque no filme começa com ele pequenininho, né? E passou por tantas figuras de autoridade que tentaram reprimir ele e os desejos dele, e ele sempre foi lá, bancou, foi lá falando: eu sou assim, eu vou ser assim, eu posso ser esse homem com H e ser o artista que eu sonho em ser. Então é a jornada do herói, praticamente, e que a gente aborda no filme de uma maneira muito delicada, muito divertida, falando sobre a carreira desse artista, mas ao mesmo tempo entrando na vida íntima do Ney. E eu acho que essa relação dele com os afetos dele, com o pai, com os amores, tem muito a ver com as outras coisas que eu já fiz, já escrevi, já dirigi. Então é quase como se o projeto tivesse me encontrado mesmo, para a gente poder tá juntos aí, eu com o Ney e com esse filme. Muito legal. E eu tive recentemente na exposição do Ney Matogrosso no MIS de São Paulo, e tem uma área da exposição que ela é dedicada para o filme, né, Homem com H. E eu estava lá reparando no trailer e tudo mais, e o Jesuíta Barbosa foi uma escolha, assim, impecável. É muito, muito legal ver ele no trailer. Eu tô muito ansiosa para ver a performance dele no filme. E eu queria saber se você teve algum preparo especial, como que foi para você dirigir ele enquanto ator para fazer esse papel, né? Olha, foi muito interessante porque o nome do jesuíta ficava rondando assim na minha cabeça. Muitas pessoas até já comentavam: se for ter um Ney, tem que ser o jesuíta. Interessante como ele já tinha essa figura que as pessoas em algum lugar já viam ele como uma possibilidade de Ney. E ainda assim eu fiz uma seleção de elenco, assim, trabalhei, fui procurar pessoas do Brasil inteiro que mandaram testes. E mesmo assim o jesuíta surpreendeu assim na forma como ele é, vinha com um Ney dentro dele, sabe? Eu acho que quando a gente começou o trabalho, eu fui muito categórico falando para ele: Jesuíta, eu não quero que você venha com contornos. Não venha tentando imitar o Ney ou fazer o Ney aqui. Vamos descobrir esse Ney juntos. Vamos trazer esse Ney do seu íntimo. Porque tem muita coisa que os dois modulam, sabe? O fato de serem artistas performáticos, de serem super abertos com o desejo deles, com a forma como eles se expressam. Então eu já via ali um Ney e a gente trabalhava ao longo do processo de ensaio muito aos poucos para chegar no contorno do Ney, sabe? É quase assim. Eu falei: ó, no ensaio a gente vai viver todas as experiências que o Ney viveu, que está escrito no roteiro do filme. E a partir das experiências que você viver na sala de ensaio comigo e com o preparador de elenco, o Roberto Aldi, que foi maravilhoso, a gente vai contornar e vai descobrir esse Ney. E é aí que você vê, acho que no trailer, e eu acho que o filme também não decepciona nesse sentido, porque ele vem com esse espírito livre do Ney, com esse perfume do Ney nas telas. Eu acredito que todo mundo vai gostar muito. Muitas vezes eu olhava assim o filme na montagem e falava: gente, ele tá tão Ney aqui. Nossa, tá muito Ney. E, enfim, já estou recebendo comentários desse tipo, assim, agora que o trailer saiu, né? Inclusive hoje saiu um novo trailer, então quem puder ver aí, acabou de sair o trailer inédito. E ele tá ali, mais Ney do que o Ney. É, e eu vi que eles assistiram ao filme juntos, acho que foi a primeira exibição, né? Eu queria ser uma mosquinha pra ver, assim, como é que foi esse diálogo entre eles, após o Ney Matogrosso se ver nas telas como jesuíta, enfim, deve ter sido uma troca muito legal. Foi muito É, emocionante, emocionante. e assim, falando um pouco dos seus outros projetos também, né? Você trabalha com audiovisual
por muito tempo já, e seus projetos já passaram por festivais fora do Brasil, e você já levou prêmios no Festival de Cannes, com roteiro, já teve curta selecionado para representar o Brasil no Oscar. E é muito interessante porque a gente está vindo de um período agora em que o audiovisual brasileiro ele tá em destaque, né, por conta do Oscar de Ainda Estou Aqui. E eu queria que você falasse um pouco sobre o audiovisual no futuro aqui no Brasil, se você vê que tá tendo mais espaço, se você acha porque é um caminho que você já tá percorrendo há um tempo também, né. Eu tenho essa. É interessante, né? Também já estou com 20 anos de carreira. Isso já faz eu ter passado por altos e baixos, assim, do que se compreende no audiovisual brasileiro, né? Eu lembro muito bem que quando eu estava querendo fazer cinema, eu estava ainda na escola, foi quando eu vi Central do Brasil. Então, só para você ver como que é interessante, né? Eu olhei aquilo, vi a sala cheia, todo mundo indo assistir, um filme sendo indicado para o Oscar, e para mim era uma possibilidade assim tão grande a gente falar sobre cinema, e foi o momento que eu entrei na faculdade de cinema, me formei em cinema, comecei a fazer meus curtas, comecei a ir para festivais, isso me levou aos longas, e aí a gente passou por altos e baixos, né? A gente, nesse período da pandemia, foi muito difícil para o audiovisual, por N fatores, e agora se acende de volta, assim, e é interessante ser o Walter Salles também com um novo filme, porque me faz lembrar ali do Central do Brasil, né? Eu acho que o cinema brasileiro tem muita coisa para dizer, tem muita história para contar, com pluralidade, com diversidade, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente está vendo no Brasil que as histórias são múltiplas, a gente não precisa ser monotemático, e que muitos corpos podem contar essas histórias, e cada um tem uma coisa linda para compartilhar. Com certeza. E nesse tema, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu filme Verlust? Falei certo? Verlust. Verlust é uma palavra. É, que foi coproduzido pela Globo Filmes, né, e tem Andréia Beltrão, tem Marina Lima no elenco. Eu vi que a exibição, ela foi feita na época da pandemia ainda, né, então foi uma exibição mais reduzida nas salas de cinema, mas queria que você contasse um pouco para os ouvintes sobre esse projeto. A estreia foi até em um drive-in, gente. Foi uma experiência que eu nunca esqueci, porque assim, acabou o filme, aí todos os carros buzinando e dando farol alto, assim, que são os aplausos. Eu falava, gente, onde que estamos vivendo? Foi uma experiência assim única. Mas esse filme foi um filme que demorou até para ser feito. Foram 8 anos para realizar esse filme, mas André Beltrão estava lá comigo desde a primeira versão do roteiro. Em algum momento, Marina entrou. Marina Lima, né, que é a cantora, a compositora, mas ela fez um papel maravilhoso ali, se entregando com um depoimento pessoal. E eu acho que também trabalhava já, olha que interessante, a Marina fazia um jogo de ficção e realidade, né? Existia um disco que representava no filme a relação entre ela e a empresária dela, que era a Andrea Beltrão. E esse disco é real, na verdade ele existe, só que a gente fez uma ficção desse disco. Então a gente brincou com uma ficcionalização assim da história da Marina. E ela topou muito e se entregou. E foi um filme que eu falei muito sobre a potência do corpo, da sexualidade e das pessoas mais maduras, entendeu? Mais de 60, 40, 50, 60 anos, sabe? Que existe ainda muita vida, existe muita pulsão. Então foi bem interessante quando eu recebi também o convite do Ney, porque eu estou falando desse ser hoje, que aos 84 anos, vai fazer 84 agora, tá aí fazendo show, pulando, dançando, se expressando. Então eu acho que o Verlust ele me deu até por trabalhar com a Marina Lima também, que é um ícone da música brasileira, me deu essa luz assim, né, quando chegou o projeto da cinebiografia do Ney Matogrosso. E é muito legal que a gente vê que esses temas que você até comentou, né, o cinema brasileiro, ele tem espaço pra gente contar todos os tipos de história, e ver também que esse cinema está sendo reconhecido não só no lugar de histórias de sofrimento, de superação, que a gente acaba que vê o cinema brasileiro indo muito para esse lado, mas a gente contando histórias diferentes também, trazendo essas trajetórias que foram muito marcantes, principalmente a história do Ney Matogrosso, assim, né. E aí eu queria te perguntar também como que é pra você transitar entre essas histórias? Porque você faz curta, você faz longa, você tá como produtor também de séries, de programas de TV. Como que é pra você navegar em todos esses meios, como que eu posso falar? Meios audiovisuais.
Não, eu acredito muito nisso. Eu acredito que o importante é estar em trânsito, sabe? Eu nunca pensei em fazer uma coisa só. Eu gosto muito da linguagem, da imagem e do som. Então, se o formato é de cinema panorâmico ou se ele é vertical por causa dos celulares, eu tô dentro. Se eu quiser contar uma história, eu vou contar. Se ela é documental, se ela é uma ficção, não importa. O que importa é se ela me atravessou e se eu sinto que através dela eu vou conversar com as pessoas, lançar perguntas e refletir sobre temas importantes, né, que estão aí pulsando. Então, é bonito pensar que o que me leva para frente a contar histórias é esse trânsito, sabe? E que a ficção é algo que nunca, nunca vai sair das nossas vidas. E isso que eu acho muito bonito. Tudo vai mudando, mas como a gente precisa de ficção. Porque quando a gente está assistindo a um filme, ou uma série, ou alguma coisa, a gente parece que a gente só está descansando a cabeça, sabe? Ou está só se divertindo, mas a gente está elaborando coisas na nossa cabeça, coisas da nossa vida, das nossas relações, da forma como a gente vê o mundo, e de repente você sai com uma pequena transformação, um pequeno pensamento, uma luz sobre a sua própria vida depois de ter visto uma ficção, sabe? É por isso que eu amo trabalhar com ficção, não importa o suporte. Com certeza. E caminhando para o fim, eu gostaria que você deixasse os canais disponíveis para as pessoas que querem acompanhar o seu trabalho, onde que elas podem assistir, o que que elas conseguem puxar ali, se é por streaming, se é por YouTube. Eu queria que você deixasse esses caminhos pra gente. Ótimo. Primeiro, se vocês me seguirem no @esmirfilho no Instagram, eu acho que lá tem na minha bio tem todos os trailers, e lá eu também indico aonde você pode achar cada filme. A série Boca a Boca na Netflix foi uma série que eu fiz recentemente, então vocês podem achar lá. Nem Mato Grosso em breve nos cinemas, eu quero ver todo mundo no dia 1º de maio nas salas, voltando essas salas, aproveitar o feriadão, né? E Verlust também está disponível em streaming, os famosos Doentes da Morte também. Meus curtas eu deixo livre também lá no Vimeo, mas tudo se você acessar pela minha página bio, vocês vão encontrar. Perfeito, então fica aí o convite para os ouvintes da Nova Brasil irem conferir o filme Homem com H e todos os outros projetos do Esmir Filho pelos canais dele, pelo Instagram dele. É dia 1º de maio que estreia o filme A Cinebiografia de Ney Matogrosso. Esmir, queria te agradecer muito por esse tempo que você passou aqui com a gente da Nova Brasil FM. Estamos todos muitíssimo ansiosos para assistir o seu projeto mais recente. E até uma Eu também próxima. tô ansioso para vocês verem. Me contem. Eu gosto quando me conta, viu? Se vocês quiserem depois me acessar e me contar, eu vi, eu gostei. É isso, gente. Vamos aos cinemas, hein? Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço.